bem-vindo novamente ao canal. Para quem ainda não se inscreveu, clica no link, inscreva-se no canal. Paula Furtado, psicopedagoga. Aproveita e já clica no sininho para receber sempre as novidades. Você vai saber das lives que eu faço no Instagram, vai receber a notícia das aulas gratuitas semanais. Agora, hoje, nós vamos falar um pouco sobre a importância das histórias e também as características de um bom contador de histórias. As estratégias que a gente pode usar para encantar a nossa plateia. Primeiro, eu gosto sempre de reforçar, quem assiste minhas aulas, minhas lives, eu falo muito nisso, porque eu tenho que divulgar mesmo, gente, a importância das histórias como uma ferramenta terapêutica. Toda vez que vocês estão lendo uma história para o seu aluno, para o seu filho, está equivalendo a uma sessão de terapia. Vocês estão proporcionando ao ouvinte fazer analogias do personagem, da jornada do herói com a sua própria história de vida. E aí vai mostrar para a pessoa que o grande problema dele também tem solução. É uma garantia de final feliz. Eu deixo a criança mais segura, mais tranquila, de perceber que as dificuldades existem na vida de qualquer um, mas que assim como o herói, ele pode vencê-las e transformá-las. Contar histórias, eu vivo falando que é um ato de amor, porque tem a questão do vínculo, da parte terapêutica, da parte pedagógica, né? O vínculo formado com quem conta e quem ouve histórias é eterno. Quem nunca tem uma sensação de alguma história que fica com aquela lembrança, eu nunca me esqueci. Eu sempre que eu escuto algumas histórias, vem a cena da minha avó contando aquele era uma vez, na cadeira de balanço, todos os netos em volta, e a magia daqueles momentos que fizeram um vínculo assim eterno. Todas as pessoas são contadores de histórias natos. A gente conta história no cotidiano, a gente conta do que aconteceu no trabalho, o que aconteceu na escola, da nossa época de infância. Tem aqueles contadores de histórias que adoram contar uma piada. A gente tem que descobrir a forma como a gente conta, né, o assunto que mais desperta o nosso interesse, e aí seremos bons contadores de histórias. E para isso eu vou dar algumas dicas das características de um bom contador. A primeira coisa é sentir a história. Eu tenho que entrar no enredo, aquela história tem que me emocionar, eu tenho que achar engraçado. Se eu conto uma história, ela tem que fazer eu tenho que valorizá-la de alguma maneira. Se eu quero contar uma piada, eu tenho que ser uma pessoa com humor mais rasgado, aquela que gosta de fazer os outros rirem. E eu tenho que saber contar história, contar piada, porque tem gente que conta piada e não tem a menor graça. Você termina rindo de tão sem graça, que é a forma da pessoa contar história, a piada. Tem gente que vem contar piada, já conta o final da piada, então não faz sentido. Aquilo tem que fazer algum sentido para eu contar. E eu tenho que entrar na narrativa, né? Se eu estou contando um drama, eu tenho que estar fazendo alguma analogia com aquele drama, com a minha vida, para eu poder senti-la de uma maneira mais apropriada. Se eu vou contar uma comédia, a mesma coisa, não vou contar uma comédia chorando. Então a gente tem que sentir e contar a história com naturalidade, sabe? Sem muita linguagem rebuscada, ser comedido nos gestos, não fazer gestos muito bruscos, principalmente quando a gente está contando para a criança, porque a criança às vezes acompanha muito os nossos movimentos e ela termina perdendo o fio da meada por ficar acompanhando os gestos, né? A gente tem que diferenciar o teatro da história. Eu posso contar, fazer um drama, mexer, fazer expressões faciais diferentes, mas não teatro. O teatro é uma coisa, o contar histórias é outra.
Conhecer com segurança um enredo. Não tem coisa pior do que alguém vai te contar um filme, uma história, e ele vai e volta e fala: ah, não, mas depois, antes dessa parte aconteceu tal coisa. Então fica aquele vai e volta na história que termina perdendo interesse. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente está contando. Eu sempre peço para ler a história que vai contar, principalmente os contadores, às vezes tem histórias bem longas. Então a gente lê antes de dormir e deixa fazer efeito. A Clarice Píncola Estés costumava falar que é preciso dormir com as histórias até que elas sangrem. Então quando a gente lê a história antes de dormir, as analogias são feitas durante o sono e aí a gente vai lembrar com muito mais facilidade, com muito mais verdade, porque vai ser o enredo da história feito analogia com o meu enredo de vida e aí vai ficar muito mais tranquilo e mais gostoso de ser contada. Ser comedido no gesto, já falei, né? Até eu dou sempre um exemplo que às vezes eu fiz um gesto muito brusco num auditório e a criançada virou achando que tinha alguma coisa atrás e eu terminei perdendo o fio da meada. Não romper a narrativa com conselhos e morais. Aliás, não romper e não falar nunca. Conselhos e morais não são para a hora da contação de histórias. A gente tem que deixar a simbologia fazer o efeito sozinho. Então conta a história, pode jogar perguntas, se você se identifica, se você conhece alguém que nem o personagem, se você gostou do final, com quem você mais se identificou, que parte você mais gostou, que parte você não gostou. Eu posso explorar muito essa parte, mas sem dar a moral da história e nem ficar dando sermão. Porque aí o trabalho terapêutico acaba. Se eu trago para a realidade o porquê que eu estou contando aquela história, o trabalho terapêutico fica nulo, porque aí ele entende que aquilo é mais um sermão. Evitar tiques e estribilhos. Isso é para a gente ficar o tempo inteiro, né? Então, né? Você entendeu? Você entendeu? Isso quebra o enredo, a fluência da história e termina causando desinteresse pelo que está sendo narrado. Despertar o interesse para a história que vai ser narrada. Então, sempre que eu vou contar uma história, principalmente para criança, eu vou primeiro despertar aquele interesse. Olha, eu vou contar uma história sobre a Índia. Vocês sabem onde fica a Índia? Como que é o povo lá, como ele se veste, como é a cultura? Já traz algumas informações, porque ele já vai ficar interessado, ele vai ficar curioso de saber o que vai ser narrado. Para criança menor, tem que dar um tempo para ela falar antes de contar a história, porque senão eles vão ficar interrompendo o tempo inteiro a história. Então você vai falar a história sobre o índio. Ah, alguém conhece o índio? Onde que ele vive? O que que ele faz? Como é que ele é? Já deixa a criança trazer toda a sua história, o seu repertório. E aí depois que todo mundo falou, que todo mundo contou alguma curiosidade, aí fala, bom, mas agora eu vou contar a minha história sobre o índio. Então todo mundo vai escutar e depois, se lembrar de mais alguma coisa, conta no final. A gente tem que fazer o contrato logo no início da história, antes dela ser narrada. Porque se fizer o contrato e as regras forem estabelecidas junto com a criança, ela vai cumprir. Então, vou contar a história. Gente, pode perguntar no meio da história? Não. Quem tiver alguma dúvida, precisa ficar com a mão levantada a história inteira? Não. Então, a gente vai colocando algumas perguntas para eles mesmos levantarem as regras na hora da narração. Assim eles não vão atrapalhar, não vão, porque às vezes eles ficam lá com a mãozinha levantada e também não estão prestando atenção na história. Então, quando é combinado, um cobra o outro. Se um começa a falar, o outro vai lá e cutuca e fala, oh, agora é para ficar quieta, agora não é para falar. Então, eles mesmos já começam a fazer esse controle uns dos outros.
Outra característica importante é dispensar a mesma atenção para a plateia. Então, todo mundo quer se sentir acolhido, quer se sentir visto. Então, na hora que a gente está contando a história, vai virando o olhar, concorda com um, concorda com o outro. Eles têm que sentir história, contar histórias é acolhimento. Então, quanto mais ele se sentir acolhido, mais ele vai entrar naquele universo mágico do Era Uma Vez. E a última delas é não se incomodar com o ouvinte tirolês. O ouvinte tirolês é aquele que não tem muita expressão facial. Então ele tá sempre assim. Você conta uma piada, ele tá assim. Você conta um drama, ele tá assim. Então, às vezes você pensa, principalmente em palestra, né? Eu dou muita palestra para adulto e às vezes tem umas pessoas que não têm uma expressão. Você não sabe se tá agradando, você conta uma piada, ele não ri, você conta alguma... E aí fica sempre com a mesma expressão. E você fica sem ter um termômetro da plateia por aquele ouvinte. E aí, por isso que também é bom ficar dispensando o olhar para todos, porque os outros vão demonstrar se tá chato, se tá monótono, se tá engraçado, se você tá tendo um ritmo bom. E às vezes esses ouvintes tiroleses, eles dão muita... você tem uma surpresa, porque se tem a impressão de que ele não tá nem aí, que não tá gostando, e o feedback quando termina a palestra, quando termina a história, é muito bacana. Eles entram realmente na narrativa, só não tem muita a expressão facial mesmo. Então, não se incomodar. Por isso que não é legal a gente parar sempre na mesma pessoa. Vai virando e vai acolhendo todos e não vai se deixando influenciar por uma única pessoa. Tá bom? Então essas são as estratégias que são importantes para uma boa contação de histórias. E inscreva-se já, dá um like na aula de hoje, aperta o sininho e receba todas as novidades. É conteúdo semanal, novo, muito importante, que você vai utilizar. Eu sempre dou dinâmicas práticas que você vai usar no seu dia a dia, assim, na hora. Então eu fundamento, mas eu sempre dou uma dinâmica que você já vai poder utilizar na mesma hora com seus alunos ou pacientes. Beijo grande! Agora eu vou fazer com vocês uma atividade muito importante para trabalhar com seus alunos, com seus pacientes. A gente fala muito de reescrita de conto, mas nunca a gente para analisar um conto, né? Então a gente pede para ele fazer uma reescrita e eles terminam não seguindo o padrão de um conto, porque eles nunca pararam para analisar. Quer ver uma coisa que eu descobri só numa pós-graduação? Uma coisa que todo mundo faz, mas que nunca se deu conta, nunca parou para analisar. Como que começa um conto? Qual é o tempo verbal que eu uso no início do conto? Vocês já pensaram? Era uma vez uma princesa que vivia num reino. Eu uso sempre o pretérito imperfeito. Vocês já repararam nisso? Olha que riqueza a gente utilizar essa análise e mandá-los analisarem. Qualquer conto que eles pegarem vai começar com pretérito imperfeito. Por quê? Porque é um passado que ainda não terminou. E aí fica muito mais fácil a pessoa se projetar para dentro daquela história. Porque se ele não acabou ainda... E ele está mostrando aquela situação inicial, que tudo é assim, tudo tranquilo, ele mostra uma situação tranquila, a princesa vivia. É quando eu apresento aquela situação inicial. E aí, quando acontece o conflito, o que acontece com o verbo? Se eu pedir para todos inventarem uma história, vai fazer exatamente dessa maneira. Mas ninguém para analisar. Na hora do conflito, vira passado. Um dia apareceu por aquelas bandas um dragão, um monstro, uma bruxa. Por quê? Porque também é como se eu mandasse a mensagem que aquele problema já acabou. Ali já é uma situação que está
tá finalizada, tá tudo no passado. Então é como se eu mostrasse que o meu problema também já terminou. E aí vai o desenrolar. Mas olha que riqueza para a gente trabalhar a parte de verbo, de conjugação, né, de tempos verbais em cima de um conto. Bom, primeira coisa que a gente vai pedir para analisar. Eu fazia muito isso com as minhas classes. Eu separava em grupo e eu dava um conto para cada um. Fazia também em faculdade com os pedagogos. Eu já fiz algumas aulas sobre literatura infantil. E eu também distribuía e fazia. E eu descobria que todos estavam descobrindo da mesma maneira como eu descobri na minha pós. Então, a primeira pergunta que é muito importante é quais as marcas da situação inicial? O que está acontecendo? Ele tem que perceber que tem uma situação inicial que eu estou apresentando os personagens, o enredo, o lugar. Então, cada um vai analisar no seu conto o que estava sendo descrito na narrativa. E na hora que eles forem fazer a própria história, eles também vão respeitar. Isso que é o gostoso da situação, quando eu realmente analiso um texto. Depois, o segundo, aparece um problema. Qual o problema? Sempre vai aparecer o conflito, né? Senão não tem história. Eu começo com uma situação inicial, que eu descrevi o cenário, os personagens, e depois aparece o conflito. E aí é bom a criança ou a pessoa identificar qual é o conflito que foi narrado. O terceiro é o que acontece com o herói na decorrência do problema, do conflito que foi apresentado. Então, vamos pegar um personagem ali do Patinho Feio. Começou descrevendo o lugar que ele vivia, os irmãos, a mãe. E aí, quando começa o conflito? Na hora que ele começa a ser rejeitado. Então, o que aconteceu com esse herói? Então, na história do Patinho Feio, a gente ia colocar que esse herói foi expulso, né? Ou ele quis abandonar aquele lugar e foi em busca de um lugar que o aceitasse. Então, isso que aconteceu com ele. Ele teve que abandonar o primeiro ninho dele, a família. E aí, depois teve vários outros problemas que a gente também pode listar, mas o começo do conflito foi esse. Quais as suas qualidades para vencer os desafios? O que o Patinho Feio precisou ter para poder vencer os desafios da rejeição? Ele foi buscando outros caminhos, ele teve que ter resiliência, mas não teve muita, porque ele era muito machucado emocionalmente. Então, todos os lugares ele continuava sendo rejeitado, até que no final ele encontrou o grupo. Então, a gente podia falar que ele nunca desistiu de encontrar qual grupo ele pertencia. No caso da Cinderela, ela teve resiliência, ela acreditou na espiritualidade, na força interna, no intuitivo, nessa coisa nessa capacidade de se adaptar às situações adversas. Aquilo que eu não posso mudar, eu vou me adaptando, mas não desistindo de buscar a minha felicidade, não desistindo de encontrar o caminho que me faça feliz. Então aí teve a Bela e a Fera, a Bela da Fera também teve resiliência. Então em cada um teve alguma característica importante para ele vencer o desafio. Então o importante é a gente mostrar para a criança ou para o ouvinte para descobrir qual foi essa. Porque na hora que ele for escrever e que ele for criar, ele vai perceber que isso é importante também na descrição de uma história. Ele recebe ajuda mágica? Qual? Então, em alguns aparece ajuda mágica, aparece a fada madrinha, aparece um duende, aparece algum ser mágico que termina ajudando nessa transformação. Em outros, a gente vai colocar que não recebeu ajuda mágica, ele teve que contar com as próprias virtudes, qualidades, né, e valores para seguir em frente e conseguir resolver o próprio conflito. E aí também analisar quais as características do antagonista. A criança, na hora de criar, eles adoram criar o vilão.
né? O que eles têm de poder, o que eles fazem de maldade. Essa parte é muito gostosa e muito divertida para eles. Eles curtem muito lidar com as características do vilão. É a maneira como eu lido com o meu lado sombra também, né? O lado que pode aprontar, que vai se dar mal no final da história, mas que tem alguns poderes, que tem algumas características que irritam o outro, que perturbam o outro, e que é bem característico também da criança, de ter os dois lados, né? Que espaços aparecem na história? Isso é bacana também, eles perceberem que tá mudando o espaço. Começou no castelo, depois foi para a floresta, depois foi para um vilarejo. Eles perceberem que às vezes são vários cenários. Porque principalmente na história, quando eles escrevem, a criança tem explosão de pensamentos. Então eles mudam de lugar que às vezes na cabeça dele acompanhou, mas na escrita não. Então eu vivia perguntando para a criança, mas escuta, como é que ele foi parar aqui na praia se ele estava em tal lugar? A gente tem que mostrar esses links que às vezes eles não deixam claro na hora de escrever. O herói sofreu transformação? Qual? Então, por exemplo, no Patinho Feio ele virou o cisne. A Cinderela virou, né? No baile ela nem é reconhecida de tão linda, de tão glamourosa que ela estava. Ela fica uma figura assim irreconhecível. Tem outros que tem a coisa da magia mesmo, de não se reconhecer. No Romeu e Julieta ela tá de máscara, então o Romeu não a reconheceu, nem ela o reconheceu também. Então tem várias características que podem ser usadas, várias linhas diferentes dentro de um mesmo conto. Ele foi descoberto no disfarce? Então isso também é outro ponto que pode analisar. Qual o desenlace para o herói da história? O que aconteceu, né, no final da história? E tanto para o herói como para o vilão. Então eu conto o que aconteceu para um, o que aconteceu para o outro, senão a história fica sem final. E aí a gente vai mostrando que essas características tem que ter na hora que ele vai fazer a própria história. Há um desfecho típico? Então, por exemplo, o desfecho típico de um conto de fadas é o viveram felizes para sempre. Mas no caso do Romeu e Julieta, né, nessa história, não tem um desfecho típico. Algumas adaptações mudam, mas não segue o mesmo padrão do que a gente está acostumado, do viveram felizes para sempre, né, que é o padrão mais comum. E aí na reescrita, o que tem que deixar claro é que quando a gente reescreve uma história, eu tenho que seguir os padrões do gênero. Eu não posso começar a história diferente do que... Então eu tenho que analisar o padrão. O que começa todos, né? O Era Uma Vez é bem típico, ou num certo lugar, num certo tempo. Sempre tem algumas frases mais características. O Viveram Felizes para Sempre não é obrigatório, mas a maioria aparece isso. Então a gente mostrar que tem alguns padrões que tem que ser seguidos pelo escritor, tá bom? Agora eu quero fazer um convite muito especial para vocês. A gente falou tanto do poder das histórias, da sensação do eu nunca me esqueci, o quanto o conto trabalha essas nossas dificuldades, essa superação de problemas. Eu queria agora fazer uma dinâmica com vocês, uma visualização criativa. Então todo mundo vai procurar, vocês vão procurar agora um lugar bem confortável, que vocês podem deitar ou ficar sentado numa posição confortável. Eu quero que vocês estejam bem com vocês mesmos.
ciúmes, a inveja, a vergonha, a ansiedade, as mágoas. E conforme essas palavras vão caindo e esses sentimentos vão sendo levados embora, você vai se sentindo cada vez mais leve, quase que flutuando nesse lugar. Você começa a correr, você está leve, você está flutuando. Você sente uma leveza que te traz um bem-estar muito grande. E de repente você olha e você vê uma floresta lá no fim dessa paisagem. E você começa a caminhar em direção a essa floresta. E você vai passando no meio da floresta e vai vendo que tem uma clareira lá no fundo. E você começa a caminhar em direção a essa clareira. Quando você vê que no final dessa clareira tem uma caverna. Uma caverna que tem uma porta bem baixinha. E você fica muito curiosa de saber o que tem nessa caverna. Você se abaixa, passa pela portinha. E quando você entra na caverna, ela é bem ampla, bem clara e tem muitos corredores nela. E nesses corredores tem muitas portas. Todas as portas têm nomes escritos. E você começa a procurar a porta que tem o seu nome. E você vai caminhando, olhando, até que você descobre a sua porta. Você para um minuto, fica observando como o seu nome está escrito, como que é a porta, está o nome completo, está o apelido. E você sabe que quando você abrir a porta, a sua criança está lá dentro, ouvindo uma história. Você abre a porta e você enxerga a sua criança ouvindo uma história. Ela não te viu ainda. Você observa o lugar que ela está. É um lugar conhecido? Ela está sozinha? Quem que está com a sua criança? Observe todos os detalhes dessa sala. Veja a roupa que ela está vestida. Como que está a fisionomia dela? Está feliz? Está quieta? Está preocupada? Como está essa pessoa, se tiver uma companhia? Como ela está com a sua criança? E agora você vai escutar qual a história que está sendo contada. De repente, a sua criança percebe que você está na sala e ela vem correndo para te dar um abraço. E você acolhe a sua criança. Você conta que veio dar um recado muito especial para ela. E você dá esse recado.
E ela também diz que tem um recado muito especial para você, algo que você está precisando muito hoje. Esse recado pode ser uma palavra, uma frase. Ele pode te entregar um sentimento, uma sensação. Perceba qual é o presente que a sua criança está te dando hoje. Você volta a dar um abraço bem carinhoso na sua criança e ela volta para a contação de histórias. Você agora se despede, sai pela porta. Você decide se você quer deixar essa porta aberta ou fechada. Você começa a caminhar para a entrada da caverna. Você vai se abaixar novamente, vai sair pela portinha, vai fazer o caminho inverso. Vai passar pela floresta. Até chegar naquele primeiro lugar da natureza que você se imaginou. Agora perceba você caminhando nesse lugar como se você estivesse vendo lá de cima. E perceba como que você está. Como está a sua postura, como que está a sua fisionomia. E aí você vai voltando devagar. Voltando da sua jornada. E aos poucos você vai se sentindo novamente aonde você está. Vai retornando devagar, mexendo as mãos, os pés. Pode espreguiçar, bocejar. Aos poucos você vai voltando até se sentir bem à vontade de abrir os olhos. Eu costumo falar que o cérebro não distingue o que é real e o que é imaginário. Então vocês fizeram essa jornada, vocês acolheram a criança de vocês, vocês ouviram essa história do que eu nunca me esqueci, né? Vocês voltaram com essa sensação de acolhimento, né? De escutar a história. É bem bacana vocês fazerem agora uma análise, né? Uma autoanálise de qual foi o recado que a minha criança me deu. Por que será que ela me deu esse recado? O que eu falei para ela? O que essa minha criança ainda precisa ouvir? Porque a nossa criança interior ainda está muito viva dentro da gente. E às vezes ela precisa ser visitada e acolhida. Tem coisas que a gente não resolveu ainda da nossa infância e que está ali, latente, querendo ser visitado para ser transformado. Quando você acolhe aquela criança, você está dizendo que você ama aquela criança, que ela te trouxe um monte de coisa positiva, que ela recebeu também. E aí vocês percebam, se teve alguma história específica, se contem essa história várias vezes, né? Se permitam entrar em contato com essa simbologia que não apareceu por acaso agora na visualização. Desenhem, escrevam o recado que vocês receberam, explorem bastante esses símbolos que apareceram na visualização. Eles são os mesmos que são trabalhados na hora do conto, né? Tudo vem mensagem do nosso inconsciente, aquelas mensagens que às vezes ficam bagunçadas, que a gente recebe através do sonho de uma maneira toda misturada, toda bagunçada. Quando a gente conta uma história, esses símbolos são trabalhados de uma maneira organizada. Quando a gente faz uma visualização, esses símbolos também vêm para você de uma maneira organizada e que ajudam muito a gente
entrar nessa sensação de que tudo tá bem. A gente realmente foi naquele lugar da natureza, a gente revisitou a nossa infância, a gente sentiu um pouquinho que é ser criança e trouxe presentes, trouxe recados importantes para a nossa jornada daqui para frente, tá bom? Então, visitem de vez em quando essa criança interior, contem essas histórias e explorem ao máximo esses símbolos que aparecem. Boa jornada, beijo grande! É isso, gente. Já se inscreveram? Olha, clica aí e receba todas as novidades. Vocês não vão se arrepender. É conteúdo novo toda semana. Aula gratuita no YouTube, lives no Instagram. Tem um monte de vídeos com dinâmicas práticas do que eu trabalho no meu consultório. Então, agora mesmo, inscreva-se no canal, clica o sininho e fique por dentro de todas as novidades.